Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de onde vocês estão. É um prazer estar nessa live e mais próximo de vocês, podendo nos conectarmos e trazer algumas questões, tirarmos algumas dúvidas importantes. Você que tem colaborado conosco, o nosso muito obrigado. Meu nome é Alcides Branco, trabalho há muitos anos com cirurgia do aparelho digestivo. E mais o nosso foco é mais a cirurgia bariátrica, cirurgia de diabetes. Aliás, esse é o nosso tema de hoje, que é a diferenciação, os questionamentos, as diferenças entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica ou do diabetes mellitus tipo 2. Várias perguntas já foram nos enviadas, agradecer a nossa produção que selecionou várias das perguntas e hoje nós vamos estar aqui para esclarecer. E se você, durante essa live, tiver alguma dúvida, por favor, nos envie. Estamos aqui pronto para tirar as suas dúvidas o mais perfeito possível. Nós teremos essa live uma vez por mês. Nessa uma vez por mês, vocês podem nos alimentar com perguntas. Nossa produção está bem atenta. Nós temos já aqui uma relação de perguntas importantes que nós vamos debater hoje nessa discussão de cirurgia bariátrica e metabólica. Qual é a diferença? Né? Quais são os sintomas de diabetes mellitus tipo 2, né? E os riscos da doença? Diabetes mellitus tipo 2, vamos lá, então existem vários tipos de diabetes, mas basicamente dois são os mais importantes, não vamos aprofundar, mas dizemos o básico que é o tipo 1, que é o juvenil, que é a criança, o adolescente, e o tipo 2, que é depois dos 40 e poucos anos. O nosso foco é tipo 2. Infelizmente, não podemos ajudar o tipo 1, mas é o tipo 2. Tipo 2 é aquela doença que ela tem o fator da obesidade visceral, tem o fator genético, tem o fator do estresse, tem a gordura abdominal, tem fatores de agressão ao aparelho digestivo, principalmente ao pâncreas, e que esse órgão começa a ter dificuldade de metabolizar toda a glicose. Esse diabetes mellitus tipo 2 dá alguns sintomas, mas os mais frequentes é uma sede intensa, uma vontade de urinar frequente, uma polifagia, vontade de comer grandes quantidades, tontura, fraqueza, e em alguns casos graves, pode ter glicemia altíssima, acima de 300, 400, e as pessoas às vezes são internadas ou são diagnosticadas até em coma diabético. É a glicemia, o exame de sangue ou o destro que é mais facilmente identificado. Através da glicemia o destro, nós vamos, o pontapé inicial para dizer, realmente, ou você é um diabético, ou você tem tendência a ter diabetes, e aí começar toda uma investigação em cima disso. Risco da doença? Bom, primeiro, tem o diagnóstico, é tratamento. O tratamento envolve medicamentos, envolve alimentação, envolve mudança de hábitos de vida. Os hábitos de vida mais importantes, atividade física, alimentação, perda de peso, medicamento, e em alguns casos, onde realmente está mais avançado, nós podemos adentrar até com insulina. Insulina são aplicações onde você faz uma injeçãozinha subcutânea, não dói, não costuma doer muito, aliás, não dói nada, que é muito frequente, e aí você consegue ter um controle maior do diabetes. Em alguns casos, quando o diabetes já tem uma evolução mais agressiva. Por que o diabetes ele apresenta riscos, mas os riscos de diabetes são lentos, é uma doença silenciosa? Por quê? Porque o diabetes, toda vez que há uma variação da glicemia, essa glicemia variando, ela começa a comprometer os pequenos vasinhos. E esses vasinhos, os mais frequentes são onde? Os vasos do cérebro, onde o risco maior de ter acidente vascular cerebral, que são os derrames, os problemas vasculares cerebrais, os vasinhos pequenos até os maiores dos olhos, onde pode ter lesar a retina do olho, retinopatia diabética, e isso diminuir muito o teu poder de visão, a tua acuidade visual. Pode comprometer as artériazinhas pequenas do coração e aumentando as artérias pequenas, médias, grandes, e levar à obstrução coronária, são os problemas cardíacos, como infarto agudo do miocárdio. Pode comprometer as artérias dos teus pés, dos teus dedos, dos dedos pequenininhos, assim vai, trazendo amortecimento, perda de sensibilidade, levando, em alguns casos, até amputações. Pode comprometer os vasos renais, levando a problemas renais mais graves, até os mais extremos, insuficiência renal. Pode comprometer
as artérias penianas, a parte sexual e levar ao comprometimento sexual mais grave. Pode comprometer várias artérias do organismo. Então, o diabetes mellitus tipo 2, às vezes o paciente nos procura, fala, doutor, eu tenho diabetes, mas eu não sinto nada. E realmente, porque é uma doença lenta, de evolução progressiva e demora em alguns pacientes, é claro que em algumas situações essa diabetes ela é mais agressiva, mas de uma maneira geral, demora às vezes anos para trazer sintomas. E infelizmente, quando traz problemas, os problemas às vezes são graves e irremediáveis. Como é que a obesidade se relaciona com o diabetes? Porque dentro da obesidade, que existem vários tipos de obesidade, a obesidade abdominal, que popularmente se chama como se fosse uma obesidade tipo maçã, que é a obesidade visceral, essa obesidade é a mais grave. Quando nós temos uma pessoa que tem uma obesidade mais tipo pera, que a obesidade é no quadril, essa pessoa ela tem um problema estético, tem um problema social, ela tem problemas articulares, mas quase que com pouca frequência ela tem problemas relacionados ao diabetes mellitus tipo 2, problemas cardíacos. Agora, quando nós temos uma pessoa que tem uma obesidade abdominal, que a gente chama de visceral, como se fosse uma maçã, que é a gordura no abdômen, essa obesidade ela é mais preocupante. Ela causa um problema no fígado que chama-se esteatose hepática. Existem vários níveis, até níveis mais graves. E essa obesidade, essa gordura relacionada à obesidade no abdômen é que tem o fator mais importante do diabetes mellitus tipo 2. Por que em muitos casos o diabetes mellitus tipo 2 não controla com remédio? Aí existem vários fatores. Tem muitos pacientes que têm diabetes há muitos anos e é controlado. De acordo com a evolução do seu diabetes, de acordo com a evolução, com a genética do seu diabetes, com os teus hábitos de vida, com a tua alimentação, com os teus cuidados, com a atividade física, com perda de peso, com o remédio. Então, essa parte comportamental, o diabetes tem um controle melhor. Mas mesmo assim, você que está nos ouvindo, mesmo assim, muitas vezes você, controlando com tudo isso aí, com medicamento, com alimentação, com atividade física, o diabetes não tem controle. E aí você parte de um medicamento por dia, de um você parte para 2 medicamentos, de 2 medicamentos passa para 3 e você vai para a insulina. E aí o diabetes, mesmo assim, não tem controle. Esse é um dos candidatos que deve ser avaliado, onde a cirurgia pode te ajudar. A cirurgia tem um controle do diabetes muito intenso. Existe uma seleção desse paciente para a cirurgia metabólica, cirurgia de diabetes. Mas se você tiver uma avaliação, e dentro dessa avaliação você tiver uma reserva pancreática, provavelmente você vai poder ser beneficiado de ter um controle mais fácil da evolução das complicações do diabetes mellitus tipo 2. Nossa produção está trazendo algumas questões aqui. O diabetes tem cura? Veja, o diabetes... O diabetes tem cura? O diabetes é uma doença crônica que existe há muitos anos. Diz que na época de Nero já sabia que tinha diabetes. A insulina foi descoberta mais ou menos em 1920, então se estuda a diabetes há muitos anos. O diabetes ele tem um controle, eu diria para vocês. Ah, mas eu operei cirurgia do diabetes e agora não tenho mais diabetes. Ótimo, excelente, parabéns, você se beneficiou muito com a cirurgia do diabetes e provavelmente você não precisa tomar remédio mais. E se lá na frente você que fez cirurgia de diabetes voltar ao diabetes, provavelmente ele volta bem fraquinho. Bom sinal para você. Agora a cura, eu acredito que é uma palavra muito pesada para isso aí, porque você deve ter o controle. Então se você operou cirurgia de diabetes e não toma mais remédio, parabéns. Continue acompanhando, a chance de voltar é pequena, mas existe, mas o importante é você estar consciente do seu acompanhamento, né? Me perguntaram aqui se é normal ter hérnia abdominal. Você pode ter hérnia abdominal, existem vários tipos de hérnia. Vamos dividir em 2 partes, para quem está interessado na cirurgia da obesidade e na cirurgia do diabetes. Hérnia pode ser hérnia de parede abdominal. No umbigo, pode saltar uma hérnia no umbigo. Naqueles furinhos que foram feitos, se não for bem fechado, pode, ou foi bem fechado, mas você tossiu demais e vomitou demais, pode sair uma hérniazinha naquele furinho. E tem as hérnias internas, hérnia de parede abdominal e hérnia interna. Hérnia interna, toda vez que você mexe no aparelho digestivo, você pode ter uma torção intestinal ou fazer uma brida na aderência e pode fazer uma hérnia interna. A hérnia de parede abdominal, o diagnóstico é eu examinar
ou uma ecografia ultrassom. E a hérnia interna tem duas situações. A hérnia dentro do aparelho digestivo, lá dentro. Pode ser feito diagnóstico pela dor abdominal que você tem, ou às vezes numa emergência. Então, venha nos consultar que nós vamos orientar você. Qual o tamanho ideal para anastomose e largura que devemos fazer para ter saciedade e reganho de peso? Bom, provavelmente se deve estar relacionando a uma cirurgia que mexe no estômago e intestino, porque existe uma ligadura entre o estômago e o intestino e existe um desvio intestinal. Existem vários padrões para isso. Mas nós esperamos que a anastomose, que é ligar o estômago e o intestino, seja pequena, o suficiente para passar o aparelho. Isso gira em torno de 1,1, 1,3 centímetros, uma média. E o tamanho do estômago tem que ser pequeno, o suficiente para o aparelho, o endoscópio entrar lá e não girar. O desvio intestinal depende muito do tamanho intestinal. Por que tamanho intestinal? Porque nós devemos medir o intestino, quando é feita a cirurgia, o intestino de todos nós pode variar de 5 a 8 metros. Então, se eu tenho 5 metros e desviei 3 metros, eu desviei bastante. Eu desviei 2/3. Agora, se eu tenho 8 metros e desviei 3 metros, eu desviei pouco. Então, vale a pena vir nos consultar, ou veja quem te operou e ver se teve essa medida, para que realmente você pode atuar, e muito boa pergunta, atuar de que maneira? Atuar na saciedade alimentar, para que você coma menos, atuar na parte hormonal, para que você evacue o suficiente para manter teu peso, e trabalhe com os dois mecanismos mistos, que é a restrição, comer menos, e de absorção, absorver menos. Então, desse ajuste é importante. Isso vem a cirurgia revisional. A cirurgia revisional, muitas vezes, é um ajuste nessas situações, onde você tem uma alimentação de grande quantidade, onde você não tem saciedade, ou o seu trânsito intestinal teu não está ajustado. Então, na avaliação que nós fazemos para você, às vezes pode ser um candidato à cirurgia revisional. Bom, outra questão. Quais são as opções mais modernas de tratamento do diabetes mellitus tipo 2? O tratamento mais moderno da cirurgia do diabetes é a cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica é um procedimento onde você realiza, um pouco diferente, mas parecido com a cirurgia bariátrica, para que a pessoa perca peso, mas não perca muito peso, mas mexa mais a parte metabólica. Por exemplo, uma pessoa tem 180 quilos e tem diabetes. Essa paciente precisa perder peso, que se ela perder peso, ela vai melhorar o diabetes. Agora, a outra pessoa tem 80 quilos e 1,50 m. Só que ela tem 80 quilos e ela toma insulina. E ela tem 1,50 m, 1,60 m. Essa pessoa precisa perder peso, só que ela não pode perder muito peso. Essa é a diferença da cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, ela tem uma perda de peso, que é importante, é um dos mecanismos que ajuda o diabetes mellitus tipo 2, mas ela não pode ter uma grande perda de peso, porque senão ela vai perder peso e vai ter problemas nutricionais. Nossa produção trazendo mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Ô, Eunice Becker, Gisele Guedinha, obrigado aí, Denis, obrigado, gente. Felipe, ótimo. Obrigado aí por prestigiar a nossa live. Né? Espero sempre estar aqui correspondendo à expectativa de vocês na live ou aqui no consultório. É um prazer receber sempre vocês aqui. Né? Felipe, tem diabetes tipo 2, 22 anos. Claro, Felipe. Lógico, Felipe. Venha conversar com a gente aí. Vamos avaliar teus exames, ver qual é a tua reserva pancreática. Veja, Felipe, o tempo do diabetes é importante, Felipe, mas nem sempre é só o tempo. Tá, Felipe? Nós temos que avaliar como é que está o teu pâncreas, a tua reserva pancreática. Né? Existem exames, Felipe, específicos para isso, que a gente vai poder te ajudar. Venha consultar com a gente aqui, ou nos ligue, fala com a nossa equipe. Nós temos toda uma equipe de apoio, eles podem enviar os exames para você, Felipe. Quando vier até nós, você já traz os exames prontos. Espero poder te ajudar a combater uma doença tão grave, que é o diabetes mellitus tipo 2. E se eu puder te ajudar, será um prazer poder fazer o procedimento e trazer uma qualidade de vida melhor para você. Tá? Luiz, muito importante a tua pergunta também, Luiz. Tá? Olha só, gente, essa pergunta do Luiz aqui, estava aqui inclusive na nossa produção, mandou. Quem tem diabetes mellitus tipo 2 e não tem excesso de peso, pode fazer cirurgia de diabetes? Então, Luiz, e todos que estão ouvindo, nós temos que avaliar. A ideia da cirurgia de diabetes, ela foge um pouquinho da obesidade mórbida. Tanto é que vocês
Se vocês pesquisarem na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no Conselho Federal de Medicina, onde a obesidade mórbida, Luiz, o que é a obesidade mórbida? O parâmetro, digamos, de número é o IMC, Luiz, é o peso pela altura ao quadrado. Se esse peso pela altura ao quadrado tiver maior que 35, é obesidade mórbida, com doença. Com isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e o Conselho Federal de Medicina estão em fase final de aprovação, a sociedade já aprovou, que abaixo de 35 e acima de 30 com diabetes, ele é um candidato. Por quê? Isso que nós colocamos nas sociedades, há muitos anos que nós trabalhamos, que o diabético com índice de massa corpórea com 85 quilos, 1,60 m, ele às vezes é muito mais grave ou mais importante operado que aquele que tem 150 quilos. Porque o diabetes é uma doença que pega órgãos importantes, vitais. Então eu opero com 140 quilos, que ele precisa operar, ele tem apneia, tem dor no joelho, mas aquele que tem 85, 90 quilos tem o diabetes, que ele é muito mais grave. Então, as sociedades se sensibilizaram em cima disso. O Conselho Federal de Medicina apoiou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Luiz. E a tua pergunta é respondida. É possível sim. O que precisa são exames para avaliar a tua reserva pancreática. Então vem até nós, vamos realizar os exames e se você for um candidato, igual o Felipe, será um prazer poder ajudá-lo e controlar o teu diabetes ou mesmo não tomar mais remédio, tá? Quando deve ser indicado para cada um dos procedimentos? A cirurgia da obesidade, nós temos um parâmetro, são 3 parâmetros. A cirurgia bariátrica, 1, índice de massa corpórea, 2, tratamentos anteriores e 3, problemas de saúde. Bariátrica, índice de massa corpórea, IMC, peso pela altura ao quadrado. Se o peso e pela altura ao quadrado estiver maior que 40, sem problema de saúde, é obesidade mórbida. Ou todos acima de 35 com problema de saúde. 1. 2. Problemas de saúde são os 5, como os dedos da mão. Cardíaco, hipertensão, metabólico, diabetes, respiratórios, apneia do sono, ortopédico, artropatias e 5, psicossocial, certo? E a terceira são tratamentos anteriores. Então, bariátrica é peso, altura, IMC, tratamentos anteriores e problemas de saúde. Já a cirurgia metabólica é um pouco diferente. Porque o meu foco é colesterol, triglicerídeos, hipertensão e diabetes mellitus tipo 2. Nessa situação, o teu IMC pode estar abaixo de 35. Tem que ter um diabetes mellitus tipo 2 documentado. Se tiver problemas relacionados ao colesterol, triglicerídeos e hipertensão, vai se somar. Então, a cirurgia metabólica de diabetes não depende somente do peso. Claro que depende do peso, mas menos que a bariátrica, onde o foco maior é a obesidade. Existe idade ou critério para indicação? Excelente pergunta. Produção, mais algumas perguntas. Obrigado que vocês estão prestigiando aqui bastante, hein? Existe idade ou outro critério para indicação de cirurgia bariátrica? Vamos lá. Existe critério sim. Nós temos que diferenciar diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Porque o tipo 1 é aquele paciente que infelizmente eu não vou poder ajudar, que ele tem que tomar insulina e o pâncreas não produz mais insulina. O que a cirurgia metabólica ou diabetes faz, a cirurgia do diabetes faz? Ela estimula o pâncreas a funcionar. Então, infelizmente, se o teu pâncreas não funciona mais, eu não vou poder te ajudar. Aí, se for tipo 1, que é no jovem, no adolescente, infelizmente, e digo sempre infelizmente porque nós gostaríamos também de ajudar essas pessoas tipo 1. Infelizmente não poder ajudar. E às vezes o tipo 1 muito tempo, o tipo 2 muito tempo, ele fica misto, tipo 2 e tipo 1. Então a avaliação é muito importante. Vamos lá. Juliane, plasma de argônio só funciona para quem faz bariátrica? Só. Por quê? O plasma de argônio, Juliane, é um procedimento que a gente faz por endoscopia. E eu chego lá, Juliane, e quando eu ligo o estômago no intestino, que a gente chama de anastomose, eu ligo 2 caninhos, Juliane, o estômago no intestino. A hora que eu ligo, tem um buraquinho, Juliane. Esse buraquinho, com o tempo, abre. Se eu queimar esse buraquinho, ele fecha. Isso, basicamente, é o plasma de argônio. Isso pode fechar e te ajudar. Aí, o critério de indicação, gostaria que você viesse até nós, para a gente poder te orientar quais são os tamanhos. Se você viu a live no começo, eu falei que em torno de 1.1, 1.3 é uma boa anastomose, é um bom buraquinho, é uma boa anastomose. Acima disso, você tem que questionar e avaliar, Juliane, ver se isso pode ser a causa do teu reganho de peso. Tá? Sônia, descobri que sou resistente à insulina e parei de tomar insulina. Estou fazendo exercício e caminhada. Parabéns. Primeiro, Sônia, parabéns, você se motivou, o caminho é por aí. Nós é um grupo
envolvido na cirurgia metabólica, mas sempre que você tem uma mudança comportamental, faz atividade física, nós temos que dar valor, porque isso aí realmente é uma mudança de hábito e nós sabemos que mudar hábito não é fácil. Então, Sônia, se você tem resistência insulínica e começou a fazer atividade física e está tendo resultado positivo, parabéns. Acompanhe com o médico, faça os exames, perca peso. Além de você realizar as caminhadas, Sônia, talvez uma aeróbica, pegar uma personal, aumentar a tua carga de atividade física, isso vai te ajudar bastante. Você deve ser nova, então acho que isso vai te beneficiar ainda mais. Qualquer dúvida, por favor, Sônia, nos procure, tá? Qual a diferença entre cirurgia bariátrica e metabólica? Eu já falei, vou falar mais uma vez, que é um prazer falar isso para vocês. A cirurgia bariátrica, o foco nosso é mais perda de peso. Cirurgia metabólica, o nosso foco é mais diabetes mellitus tipo 2, é doença metabólica. Quando eu venho um paciente com uma bariátrica, com obesidade mórbida aqui, é um paciente que tem muito peso. E ele pode ter muito peso e diabetes mellitus tipo 2, e pode ter muito peso e não ter diabetes mellitus tipo 2. Agora, o doente que vem até nós com doença metabólica, ele com certeza deve ter uma doença mais insulínica, deve ter um diabetes mellitus tipo 2, deve ter uma glicemia alterada, deve ter uma hemoglobina glicada alta. Esse é o doente metabólico. Ele é o doente que o foco dele é mais a doença metabólica, a gordura visceral, a gordura intraperitoneal. Esse é o foco maior dele, né? E quanto tempo pode haver remissão da doença depois da cirurgia? É uma situação realmente, às vezes, nos impressiona. Você que nos mandou essa pergunta, né? Porque muitas vezes você opera o paciente na segunda, na quarta-feira está com a glicemia normal. O porquê? Porque esse mecanismo cirúrgico ele é muito forte, ele é muito potente. Ele traz uma remissão e um estímulo tão grande no sistema digestivo que, às vezes, em poucos dias, a melhora da glicemia. Outros pacientes que têm diabetes crônicos, outros pacientes em algumas situações que às vezes a gente desconhece, demora 15 dias, um mês, 2 meses, mas a maioria, nas primeiras semanas, já há uma melhora da glicemia, já o controle de diabetes. Haja visto que, na grande maioria das vezes, esse paciente sai do hospital sem tomar remédio. É uma coisa incrível, né? Sempre me perguntaram, mas o diabetes não tem cura, o diabetes não tem melhora, o diabetes tem que tomar remédio a vida inteira, eu faço exercício não melhora, eu tomo remédio não melhora, eu mudei a alimentação e não melhorei. Faz a cirurgia, é impressionante, nesses muitos anos trabalhando. Com 2 ou 3 dias, o paciente sai do hospital com a glicemia 100, 90, 95, 105, tomando antes da cirurgia 1, 2, 3 remédios ou insulina. É impressionante a resposta que tem nesses pacientes no pós-operatório. Então, a você que me perguntou, está aí a resposta, né? A cirurgia metabólica também necessita de suplementação? Sim. Toda vez que eu tenho uma alimentação, normal, e eu vou mudar a minha alimentação, por exemplo, vamos começar pelo mais simples, um balão intragástrico, um tubo gástrico, sleeve, o bypass, o estômago e intestino, ou a cirurgia metabólica, eu vou mudar a minha alimentação. De que maneira? Eu mudo na quantidade, mudo na qualidade e mudo na hidratação. Quando eu realizo um procedimento metabólico já diz, a cirurgia mais metabólica, ela mexe na absorção. Por quê? A hora que eu mexo na absorção, eu mexo também nos hormônios importantes, alguns deles que ajudam o pâncreas, outros que prejudicam o pâncreas, hormônios da fome, e a hora que eu mexo toda essa cascata hormonal, o que acontece? Eu estimulo a produção do pâncreas, mas eu mudo a minha alimentação. Então, como eu mudo a minha alimentação, eu preciso de suplementação. Então, eu digo sempre para os pacientes, você vai ter que tomar uma vitamina, um polivitamínico. É importante você acompanhar. É muito melhor você tomar um polivitamínico por dia, eventualmente tomar algum medicamento sublingual ou injetável, eventualmente, do que você ter uma doença como diabetes, como hipertensão, como artropatia, como apneia do sono. Então, precisa suplementar, isso é muito tranquilo, está muito determinado, cada vez mais seguro. Gente, vocês que estão nos ouvindo, cada vez mais seguro, cada vez de melhor qualidade, cada vez com alta mais precoce, cada vez mais retornando às atividades profissionais, pacientes retornam às atividades profissionais muito precocemente, então realmente tem nos surpreendido cada vez mais os resultados das cirurgias metabólicas e isso tem trazido uma qualidade de vida muito melhor a todos vocês que estão ouvindo. Obrigado, produção. A Josiane
Boa pergunta, não é o nosso assunto, mas eu vou ter que responder, Josiane, tá? Sobre cirurgia revisional, né? Os planos de saúde cobrem? Depende, Josiane. Você tem que ser avaliado, né? Esse é um outro objetivo. Nossa produção nós vamos montar o próximo mês, provavelmente, né? Estamos falando aqui sobre cirurgia bariátrica revisional. Você que já operou, teve perder peso, voltou a engordar, você que operou, tem refluxo, tem problema intestinal, etc. Nós vamos ter um assunto importante para você. Josiane, respondendo a tua pergunta, alguns planos cobrem e depende da revisional que você vai fazer, tá? Venha falar conosco, peça a nossa produção, a nossa equipe, faça os exames e venha aqui, será um prazer te orientar e poder te ajudar, tá? Fábio, nossa, Fábio, parabéns, hein, Fábio? Quero te conhecer pessoalmente aí, hein? Olha, você tinha glicemia de 180 e saiu do hospital com glicemia de 90. Parabéns pelo depoimento aí, Fábio. Seria até, se você quiser participar do nosso programa, aí será um prazer. Eu acho que isso aí que nós temos que ajudar, viu? Isso aí que nós temos que ajudar tantas pessoas que têm diabetes mellitus tipo 2, como você, tem qualidade de vida melhor. Espero que esteja se beneficiando muito, esteja integrado com a tua família, socialmente. O objetivo maior é isso, de você poder tratar, diminuir as complicações, parar com as complicações graves de diabetes. Obrigado por teu depoimento, Fábio. Pessoas como você que nós temos que dar o exemplo e incentivar tantas outras, né, Fábio, que podem se beneficiar, né? Eu sempre digo, né, imagine, Fábio, o que você gostava de medicamento, o que você se desgastava, gastava financeiramente e hoje você tem glicemia de 80, 90, parabéns, né? A cirurgia bariátrica também ajuda na remissão do diabetes tipo 2? Mais uma pergunta da produção aqui. Ajuda, claro, porque ali que começou tudo. Quando nós começamos a operar os obesidade mórbida, a finalidade era perder peso. E nós achávamos que ela ia melhorar muitas coisas. Mas lá, 20 anos atrás, quando o Dr. Garrido começou em São Paulo, nós começamos aqui, começou a perder peso. Doutor, melhorou o joelho, melhorou a coluna. Minha esposa falou que eu não ronco mais. E as coisas começaram a evoluir. Mas nós tivemos duas doenças que foram sensacionais. Uma, cardíacas, a hipertensão arterial sistêmica. Sensacional. E outra, melhor ainda, o diabetes mellitus tipo 2. Mais pela resistência insulínica, pela perda de peso, isso estimula muito o pâncreas a ter um performance melhor e o controle do diabetes, né? Ainda falando do pós-operatório, né? Existe um ajuste dos medicamentos? Sim, porque, primeiro, se você fez a avaliação e você tem diabetes mellitus tipo 2, se você é um candidato a cirurgia de diabetes mellitus tipo 2 e você operou, a tua chance, como o Fábio colocou aqui, de você sair sem remédio é muito grande. Você toma 2 medicamentos, obrigado, produção, e você melhorou o diabetes, já parou por aí. Agora, se você tem uma hipertensão, você toma um remédio anti-tireoide, toma um remédio para o coração, aí você tem que fazer um ajuste. Esse ajuste é um ajuste fino e vai depender muito da tua evolução. Se você usa o CPAP, a maioria das vezes você vai tirar esses medicamentos, tirar esse aparelho, porque você vai acabar tendo uma perda de peso, uma melhora do tubo digestivo e com isso todos esses problemas vão estar amenizados e, se Deus quiser, solucionados, né? Mariela, muito boa tua pergunta, também ilustrativa. A cirurgia bariátrica é contraindicada na osteoporose? Não, Mariela, não é contraindicado. Tem técnicas específicas para que não se mexa no metabolismo do cálcio, que não se mexa na absorção do cálcio. Venha conversar conosco e há algumas situações, Mariela, depende da tua idade, da tua evolução, da tua história familiar, da tua densitometria, Mariela, dos teus exames de sangue, que é possível você fazer a cirurgia sim. Isso hoje está muito sedimentado, sabe, Mariela? Existem muitos exames para isso aí, que dá segurança para nós e para você te indicar um procedimento. Nós vamos colocar na balança, avaliar junto com quem te acompanha, teu clínico, teu ortopedista, teu endocrinologista, e daí nós vamos dizer, não, realmente isso vai te ajudar, vai te beneficiar. Ninguém deve ser operado se não tiver um ganho de qualidade de vida. A cirurgia tem seus riscos, claro que ela é muito segura, mas tem seus riscos. Então, você bem avaliado e o teu benefício vai ser muito bom, e esse benefício pode te favorecer o procedimento bariátrico, né? Eu tomava insulina antes da cirurgia bariátrica e agora não tomo mais. Isso é frequente? Muito boa pergunta que vocês fizeram para nós. Então, assim, uma das situações mais felizes, mais importantes, digamos, mais gratificantes para nós que operamos os pacientes diabéticos,
São esses pacientes que já têm uma situação avançada do diabetes, que já têm um difícil controle. Ou seja, eles, para controlar o diabetes, eles já estão na insulina. E nessa situação da insulina, que é uma situação que ele tem que se picar, você imagine, se pica 3, 4, várias vezes ao dia. Quer dizer, a liberdade que você tem de estar num lugar, tem que parar, ir no banheiro, se picar, né, o dia inteiro. Isso te traz uma qualidade de vida não muito agradável. É claro que isso tem um controle, mas não muito agradável. Então, se você tem uma situação dessa e foi avaliado, e dentro da avaliação você tem uma indicação de cirurgia, com certeza você vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Porque você que nos colocou que você tomava insulina antes e agora não toma mais. Isto é muito frequente. Vou repetir, isto é muito frequente, porque a partir do momento que você foi avaliado, você tem o diabetes mellitus tipo 2, você realizou os exames e nesses exames mostrou que você é um candidato à cirurgia metabólica, quer dizer, ninguém vai te submeter a um procedimento desse se você não for um candidato, se você não ter reserva pancreática, se você não ter uma grande chance de melhorar o diabetes. Imagine você que tomava a insulina, como me escreveu, e depois de operado você não tomou mais insulina, imagine a qualidade de vida que você vai ter. Parabéns a você, parabéns pelo teu resultado, o teu pâncreas está tendo uma excelente performance e esse controle da cirurgia metabólica que vai mexer na tua quantidade alimentar, que vai bloquear os hormônios da fome, que vai estimular teu pâncreas e teu fígado, com certeza está atuando de uma maneira fantástica. A evolução desse procedimento foi sensacional, bem indicado, uma boa evolução e você saiu da insulina. Não só isso, e claro, aquelas situações que você tem, onde você toma comprimidos no pré-operatório, aquelas situações como foi colocada pela nossa ouvinte, onde você tem resistência insulínica, a tendência nessas situações onde o teu diabetes não é tão agressivo, você deve ter uma reserva pancreática maior. E com isso, o resultado da cirurgia metabólica ele é melhor. Bem avaliado, bem orientado, bem preparado, a cirurgia do diabetes tem tido excelentes resultados. Aí fala, mas eu não tenho ouvido falar a cirurgia do diabetes, é a cirurgia metabólica. Agora você vai ouvir cada vez mais falar, porque os resultados estão aparecendo, os casos estão aparecendo, a sociedade está divulgando. Se você tiver interesse, tem nosso site www.Dr. Alcides Branco, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Cirurgia do Diabetes. Você vai entender, como eu estou falando para vocês, a resolução, o controle dessa doença terrível que é o diabetes mellitus tipo 2. Né? As opções de tratamento da cirurgia metabólica, ela é cirúrgica, endoscópica e temporária, elas não trazem resultados bons. Né? Obrigado, produção. Se você saiu do medicamento e você tem ideia de colocar um balão, como você também me colocou para nós aqui, e o balão para melhorar o diabetes, você vai se alimentar menos, você vai comer menos, você vai ter um resultado parcialmente bom, mas depois você vai ter que tirar o balão. E tirando o balão, qual é a finalidade do balão? É para que você perca peso. Então você vai atuar no mecanismo, que é o mecanismo da diminuição do peso. Enquanto a cirurgia metabólica tem outros mecanismos, que são mecanismos gastrointestinais. Se você não atuar todos deles, não vai adiantar. Ah, mas me parece ser uma cirurgia agressiva. Gente, não tem situação mais agressiva do que o diabetes. Não tem situação mais agressiva do que alguém com diabetes e na evolução crônica do olho, do cérebro, do acidente vascular cerebral, do coração, do infarto, da parte sexual, dos seus pés, do seu rim, da diálise. Não tem coisa mais agressiva. Então, se você tem a doença, vamos investigar, vamos atrás. Isso aí está aprovado, podemos ajudar. Existem campanhas em relação a isso. Vai se beneficiar com isso aí. Tá? Bom, além disso, acho que nós respondemos todas as perguntas, né, produção? Acho que nós deixamos bem claro. Gostaria de agradecer, né, a todos que mandaram perguntas, né, que participaram dessa live. Mariela, obrigada. Josiane Becker, tá? Fábio, todas as perguntas muito interessantes. Sônia, mais uma vez, né? Juliane, tá? Luiz, né? Todos aqueles, o Felipe, né, Lima, que nos mandaram perguntas. A ideia é vocês participarem. Estamos aqui à disposição. Obrigado à produção, que estava disposta a nos trazer, levar até vocês.
Para nós esse canal está aberto e uma vez por mês nós vamos realizar essas lives. Se realmente houver demanda, vamos aumentar essas lives. A ideia é ser um vídeo informativo e esclarecedor. Sei que existem muitas perguntas, estão à disposição nas redes sociais. Por favor, se puderem também divulguem no Facebook, YouTube, WhatsApp, né, todas as redes sociais, no Instagram, e tem o nosso site. E aqui na clínica, o que nós pudermos ajudar-nos, será um prazer. Obrigado às perguntas, espero que tenha respondido todas as perguntas de vocês, as respostas tenham sido esclarecedoras, e mais uma vez, Alcides Branco coloca à disposição. Gente, até breve, boas semanas para vocês. Obrigado.